Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, eu sou Daniel Freitas Pereira, seja bem-vindo neste canal onde eu vou estar lendo a lição. Que Deus abençoe você e a sua família. Se você gostar desse vídeo, da leitura da lição, compartilhe esse vídeo, se inscreva neste canal. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, te guarde e te livre você de todo mal em nome de Jesus. E a lição do dia 28 de abril de 2024 é a lição de número 4, é a lição da EBD de adultos. E o título da lição é Como se conduzir na caminhada. Texto áureo: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4, versículo 5. Verdade prática: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. E a leitura bíblica em classe, ela está escrita em Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 17, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E a introdução da lição de número 4 diz assim: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nesta lição estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Tópico 1. O padrão de conduta na caminhada. Ponto 1. Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. É um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13 e 15. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor, e quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Está escrito em Hebreus 12, versículo 2. Ponto 2 do primeiro tópico: fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que Ele ensinou aos seus discípulos. O Pai Nosso. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro, ensinada pelo nosso Senhor. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Mateus 7, versículo 12. Ponto 3 do tópico 1. Uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã,
o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, versículo 5, Mateus 11, versículo 29. Tópico 2 da lição número 4. Vamos lá. Tópico 2. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Ponto 1. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. 1. A caminhada do cristão em amor. 2. Uma caminhada sábia. 3. Uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui nos deteremos na segunda parte, em Efésios 5. O apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Em Provérbios 9, versículo 10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência. Entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então podemos conceituar prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Ponto 2 do tópico 2. Não andeis como nécios. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios. Efésios 5, versículo 15, cujo adjetivo assoplos traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Ponto 3 do tópico 2. Andeis como sábios. O adjetivo de Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sopos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é como discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual, vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Jesus. Tópico 3.1. Vencendo os dias maus, remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir, como tradução do grego eixako,
ranço. Ele possui dois sentidos: um, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço; dois, comprar para uso próprio. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar, de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa, sábia, no contexto deste mundo. Ponto 2 do tópico 3, remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus, ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta do Senhor Jesus faz com que não percamos o tempo com coisas banais, antes nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso, queridos, estejamos preparados para a volta eminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode acontecer a qualquer momento Ele pode arrebatar a igreja. Então precisamos estarmos preparados para esse dia. Ponto 3 do tópico 3. Os dias são maus. Outra expressão que chama atenção é: os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tornar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com, como cristãos, a aproveitarmos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Não podemos fazer como é costume de alguns, ficarmos fora da congregação. Eu penso e tenho certeza, e eu creio na palavra de Deus, nós precisamos, como templo do Espírito Santo, estarmos dentro da igreja, estarmos inseridos no corpo de Cristo, porque Ele vai voltar a qualquer momento. Conclusão da lição: em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em Sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva de maneira santa. Queridos, essa lição é uma lição linda e maravilhosa para o nosso coração. Então você deve ler essa lição, praticar, viver e estudar essa lição, porque a lição de número 4, dia 28 de abril de 2024, como se conduzir na caminhada, é andar com sabedoria, é andar com prudência, remindo o tempo e esperando e olhando para o alvo, para o alto, aonde está o nosso Senhor e Salvador, o consumador da nossa fé. Queridos, que Deus vos abençoe, vos guarde e vos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém.